Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Agora nós estamos ao vivo, são 8 horas e 31 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E a partir de agora você confere as notícias do Brasil e do mundo. E vamos começar pelos destaques do dia. Continuam as buscas pelo indigenista brasileiro e o jornalista inglês que estão desaparecidos no Amazonas. O presidente Jair Bolsonaro faz nova proposta para tentar reduzir o preço dos combustíveis. E você vai ver também, a Cúpula das Américas começa nos Estados Unidos com turbulências. Tudo isso a partir de agora. Olha, a gente começa pelo caso do Amazonas. Continua hoje o trabalho de buscas no Amazonas pelo indigenista Bruno Araújo e o jornalista inglês Dom Phillips, que estão desaparecidos desde domingo. Uma força-tarefa foi criada, chefiada pela Marinha e conta ainda com as participações da Polícia Civil e também da Polícia Militar do Estado. E ela foi criada especialmente para essa missão. A Polícia Federal também investiga o caso. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari informou que Bruno Araújo Pereira recebia constantes ameaças de madeireiros, garimpeiros e pescadores. Em nota, a entidade disse que eles desapareceram no trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte. Pereira foi coordenador regional da FUNAI e conhecia bem o local. Ainda de acordo com a nota, o indigenista e o jornalista inglês iam visitar a equipe de vigilância indígena que estava próxima da base de vigilância da FUNAI, no Rio Ituí, para que o jornalista fizesse entrevistas com os indígenas. O jornal The Guardian disse que Phillips está trabalhando em um livro sobre meio ambiente. Ele mora em Salvador e também faz reportagens sobre o Brasil há mais de 15 anos para outros veículos como Washington Post, New York Times e Financial Times. Em nota, a Polícia Federal no Amazonas informou que o caso está sendo apurado. O órgão não deu outros detalhes das investigações. E o presidente Jair Bolsonaro apresentou uma nova proposta aos estados para tentar reduzir o preço dos combustíveis. O plano de Bolsonaro é que a União deixe de cobrar os impostos federais sobre o diesel, o etanol e a gasolina e o gás de cozinha. E, em troca, os estados devem concordar em zerar o ICMS sobre estes produtos até o fim do ano. Os governadores estaduais ainda receberão uma compensação que não foi definida. O anúncio foi feito em pronunciamento no Palácio do Planalto, ao lado de ministros e dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Jair Bolsonaro disse esperar que o projeto que limita o imposto estadual a 17%, que enfrenta forte resistência de governadores e já foi aprovado pela Câmara, seja aprovado no Senado. Mas declarou que o governo federal resolveu avançar nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros. Mas o governo federal, conversando com as duas lideranças do Congresso, resolveu avançar nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também, no gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os repasses para compensar os estados serão garantidos com receitas orçamentárias extraordinárias que ainda não foram lançadas no orçamento, mas que serão limitados aos valores que superaram as expectativas do governo. A ideia é justamente que uma parte que venha por esse teto de 17%, essa seja a colaboração dos estados e municípios, e o governo federal, por outro lado, transferindo recursos para qualquer redução de impostos que vá além disso.
Então, se vai haver uma redução de diesel, se vai haver uma redução dos impostos federais também, como a CID e PIS/COFINS, nessa PEC dos combustíveis e da energia, o governo federal se dispõe a transferir recursos, que é uma forma de fazer o repasse para estados e municípios, ressarcindo, transferindo receitas para que eles, então, possam reduzir. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou após a reunião que, para aprovar a medida, será preciso agora concluir o eventual acordo entre União e Estados. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que espera que muito brevemente haja uma definição sobre o relatório da proposta. A previsão inicial é de que o relator Fernando Bezerra entregue o documento nesta terça-feira. Olha, e agora a gente vai mostrar o lado de quem paga essa conta. O preço cada vez mais alto dos combustíveis, aliado aos custos de manutenção dos veículos, estão fazendo com que muitos motoristas de aplicativo repensem se a profissão vale mesmo a pena. Jean trabalha como motorista de transporte por aplicativo há mais de 2 anos. Ele usa o próprio carro. Antigamente, o trabalho rendia algum dinheiro e completava a renda da família dele. Hoje, para pagar as despesas do dia, como combustível e a manutenção do carro, precisa ficar mais horas dirigindo. Antigamente a gente trabalhava 8 horas, agora tem que trabalhar 12, 14 horas. Não aumentou só o combustível, aumentou troca de óleo, pneu, tudo isso aí, documentação do carro também, PVA, licenciamento, tudo isso aumentou, né? Para esse especialista em finanças, a pandemia foi uma das vilãs desse mercado. Trouxe a alta da inflação, que impactou muito neste setor. A outra foi a falta de planejamento financeiro. É aquela coisa de não saber dizer não para a família, não compartilhar esse momento de uma forma mais clara. Ainda é muito tabu dentro das famílias a gente falar de dinheiro, né? Então, e agora, o principal, né, é não saber quanto ganha e quanto gasta. E não foi só no bolso o prejuízo. Um levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo aponta que motorista de transporte por aplicativo já é a 5ª ocupação com maior número de acidentes na capital paulista e a 6ª com maior número de vítimas fatais. A pesquisa realizada por uma associação de motoristas por aplicativo apontou que entre as maiores causas de acidente estão as jornadas excessivas de trabalho. Muitos profissionais precisam emendar dias e noites para poderem pagar as despesas com gasolina e até manutenção do veículo. A empresa, ele é uma empresa individual, né? Mas os custos dele também se correlacionam com os custos familiares. Então, quando você vê, realmente a conta muitas vezes não bate. Fatores que também trazem problemas sérios de saúde para esses profissionais. E aí o que acontece? Ele não consegue, às vezes, render o tanto que ele gostaria, né? E aí ele começa a trabalhar horas ininterruptas, que vai acarretar um problema emocional, vai acarretar vários problemas na família também e pode até chegar a um quadro depressivo. Que aí fica pior, né? Porque vai ficar acamado ou vai ficar isolado e não vai conseguir trabalhar. O Jean já está pensando se vale a pena continuar na profissão. Muitos motoristas desistiram porque não está compensando, principalmente quem trabalha com carro alugado. A gente não compensa. Você se deslocar 4, 5 km para chegar até o passageiro e depois ele fazer uma corrida que vai rodar 3 km. Para a gente que é motorista sobra R$ 6,10. Olha, e atenção a essa dica, vai até sexta-feira a campanha do Sebrae para a renegociação de dívidas da pandemia para micro e pequenas empresas. Até março, a inadimplência atingiu 5% dos negócios. As dívidas de micro e pequenas empresas que forem feitas durante a pandemia podem ser renegociadas. Uma campanha lançada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas está dando apoio aos pequenos negócios que tenham empréstimos com parcelas em atraso. A proposta é oferecer melhores condições aos micro e pequenos empresários para voltar à normalidade dos fluxos de pagamento. O Sebrae também está oferecendo orientação financeira às empresas que queiram readequar sua rotatividade de caixa às novas condições do empréstimo. Em 2021, o saldo de crédito para pequenos negócios foi de quase 358 bilhões e meio de reais. E até março deste ano, a taxa de inadimplência tinha chegado a 5%.
A campanha nacional de renegociação de dívidas conta com o apoio de instituições parceiras, como a Serasa, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e outros bancos. A estimativa é beneficiar cerca de 14 mil empresas, entre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos apoiar não só nesse momento, mas em todo o restante do ano, para que a gente possa fazer com que essas empresas consigam acessar o crédito e também ter as suas condições de vida financeira estabelecida. Muito oportuno para que a gente continue mantendo os nossos funcionários as portas abertas, né? Então, assim, não tem outra alternativa. O Distrito Federal registrou a maior alta dos casos diários de Covid dos últimos 4 meses. Ao todo, foram confirmados 6.680 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira. A última vez que a capital teve um número tão alto foi em 7 de fevereiro. Para se ter uma ideia, em 27 de abril, apenas 98 moradores do Distrito Federal tiveram diagnóstico positivo. E ainda falando de pandemia, já são 10 dias de que a tendência de média de casos de Covid-19 no Brasil continua em alta, mas a média de mortes está em queda. O Brasil confirmou mais 36 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 667.041. Foram registrados 35.783 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 31.195.118 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 75 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 23% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 31.065 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de alta, com uma variação de 113% em relação a 2 semanas. E vamos falar agora da vacinação contra a Covid. O Brasil aplicou mais de 443.829.000 doses de vacina. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,82% da população, enquanto 78,5% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço passam de 46,19% dos brasileiros. A segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 já foi autorizada pelo governo federal e está sendo aplicada em pessoas com 50 anos ou mais e profissionais da saúde de qualquer idade. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou em nota técnica que as medidas como o uso de máscaras e o distanciamento social devem ser incentivadas neste momento diante do aumento dos casos. A orientação está no ofício que liberou a vacina contra a Covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais, publicado no último sábado, elaborado pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Doença. Queiroga, inclusive, foi contaminado em setembro nos Estados Unidos quando viajou com o presidente Jair Bolsonaro para Nova York para a 76ª Assembleia Geral da ONU e cumpriu a quarentena de 14 dias, como era exigido naquele momento no país. Além de tomar a vacina, o ministro já prepara uma medida provisória para suprimir o artigo 2º da lei que regulamenta a compra de imunizantes por entidades privadas no Brasil. Aqueles acima de 50 anos, na segunda semana de junho, já haverá uma nota técnica do Ministério autorizando essa vacinação. Queiroga ainda falou que o uso da máscara deve ser estimulado, mas criticou a obrigatoriedade. Todas essas políticas públicas inúteis, colocadas em prática por secretários de saúde e prefeitos que não conseguem resolver os problemas, acaba caindo no colo do Ministério, que é quem tem que adotar as políticas públicas para fazer a diferença. E ainda falando de saúde, o estado de São Paulo está monitorando o primeiro caso suspeito de varíola do macaco. Segundo o Ministério da Saúde, já são 7 casos em investigação
no Brasil. As suspeitas estão em Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia e agora em São Paulo. Ainda não há nenhum caso confirmado da doença. Há um mês, o Reino Unido registrou o primeiro caso importado da Nigéria de varíola do macaco. Agora, mais de 30 países já foram atingidos pelo surto. E olha só, nós vamos agora para um rápido intervalo e a seguir nós voltamos com as notícias internacionais. Destaque para a Cúpula das Américas, que teve seu início marcado por ausências e turbulências. E você vai ver também um projeto em Mato Grosso do Sul que é recuperar o interesse das crianças pela leitura depois da pandemia. Nós voltamos já. Olá, seja bem-vindo novamente. Nós estamos de volta ao vivo. Agora são 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E agora a gente fala das notícias internacionais. E eu começo falando da Cúpula das Américas, que acontece nos Estados Unidos e teve seu início marcado por muitas turbulências e ausência de alguns chefes de Estado importantes. O principal tema do encontro é a crise migratória. O encontro iniciou em meio a fortes turbulências depois da exclusão de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Além disso, estará ausente o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que informou nesta segunda-feira que não participaria do encontro. A cúpula tem como principal tema a crise migratória. O evento já é um fracasso neoliberal que isola e desconecta os Estados Unidos de nossa América, escreveu no Twitter o chanceler cubano Bruno Rodrigues. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, também cancelou sua presença no encontro após testar positivo para a Covid. A cúpula, que encerrará em 10 de junho e que se celebra no contexto da guerra na Ucrânia, permitirá ao presidente americano Joe Biden se reunir com alguns de seus colegas, como Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro confirmou presença e deve chegar na próxima quinta-feira. Olha, e por falar em América, a inflação na Argentina atinge o maior patamar em 30 anos. São 6% somente em abril. No ano, a taxa atingiu 58%, uma das mais altas da América Latina. Com a economia em queda, o presidente do país defende um novo imposto. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, defendeu nesta segunda-feira a criação de um imposto sobre a renda extraordinária. A medida deriva do aumento do preço das matérias-primas devido à guerra na Ucrânia. O presidente pediu o apoio do Congresso para sua aprovação. É uma obrigação de todos os deputados e senadores, porque o que precisamos é, numa situação tão ingrata, que nem sabemos quando vai acabar, poucos não ganhem tanto em detrimento das imensas maiorias. Unos poucos não ganhem tanto em desmedro das imensas maiorias. O imposto, que seria aplicado apenas uma vez durante o ano fiscal de 2022, atingiria empresas com lucros tributáveis de mais de 1 bilhão de pesos por ano, cerca de 8 milhões de dólares, e que registrem alta de mais de 10% em seus lucros. Estima-se que os exportadores agrícolas, principalmente os de trigo, girassol e milho, sejam os principais atingidos pela proposta. E da América a gente vai para a Europa. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, enfrentou nesta segunda-feira uma votação no parlamento que poderia até tirá-lo do cargo. O parlamento britânico votou a chamada moção de desconfiança, que é uma consulta sobre a confiança dos deputados na capacidade do primeiro-ministro em permanecer liderando o governo. O anúncio da votação foi feito por um dos funcionários do Partido Conservador, Graham Brady. Com 148 votos pedindo sua saída e 211 a favor, Johnson permanecerá no cargo e não pode sofrer nova moção pelos próximos 12 meses. Segundo as regras do governo britânico, o partido precisa que 15% dos seus parlamentares apresentem uma carta com o pedido, ainda que de forma secreta. 54 dos 359 deputados fizeram o pedido, o que ativou a votação. A polêmica que envolve Boris Johnson até hoje não é bem vista pela população inglesa, pois na época as visitas eram proibidas e a maior aglomeração se limitava a 2 pessoas ao ar livre, ainda que a uma distância de 2 metros. De acordo com as pesquisas, apenas 27% defendem a permanência do premier no cargo.
Além disso, o discurso de Johnson durante os meses de acusação não foi convincente, ainda mais por este ter sido apenas mais um entre os eventos que ele é suspeito de ter organizado em momentos de proibição. A polícia britânica emitiu um total de 126 multas por festas realizadas no gabinete do primeiro-ministro. Johnson e sua esposa foram multados em abril por um encontro no gabinete para comemorar o aniversário de 56 anos do primeiro-ministro em junho de 2020. E vamos falar agora do conflito no leste europeu. E a região leste do território ucraniano é o local de maior tensão para o governo local. Os russos intensificaram os ataques nessa região e avançam cada vez mais. As tropas russas avançam sobre Severodonetsk, no leste da Ucrânia. Esta cidade, considerada estratégica, vem sendo bombardeada há semanas pela artilharia russa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse nesta segunda-feira que as forças ucranianas que defendem a cidade estão resistindo, mas que os russos são mais numerosos e mais poderosos. O presidente visitou a frente no leste no domingo para verificar pessoalmente a situação operacional do exército ucraniano. Estávamos em Lysychansk, estávamos em Soledar. Estou orgulhoso de todos que conheci, com quem me comuniquei e apoiei. De acordo com Zelensky, entre 10 e 15 mil civis permanecem em Severodonetsk, a maior cidade que permanece sob controle ucraniano na região de Luhansk. O governador da região, Sergei Gaidai, disse também nesta segunda-feira que a situação piorou para o exército ucraniano, apesar de um contra-ataque que recuperou o controle de metade da cidade. As autoridades ucranianas dizem que o conflito com a Rússia se transformou em uma guerra de desgaste e que eles precisam de envio constante de ajuda militar até derrotar o exército russo. De acordo com Kiev, as tropas de Moscou já ocupam 1/5 do território ucraniano. Nesta segunda-feira, o Reino Unido prometeu enviar lançadores de foguetes com alcance de até 80 quilômetros. A decisão vem após o anúncio de Washington na semana passada sobre o envio de lançadores múltiplos montados em veículos blindados leves com alcance semelhante aos do Reino Unido. O bilionário Elon Musk voltou a cogitar a possibilidade de desistir da compra do Twitter. A alegação dele é que a rede social não cumpre com a obrigação de fornecer os dados sobre as contas falsas. Um documento apresentado à Bolsa de Valores, divulgado nesta segunda-feira, afirma que o Twitter cometeu uma clara violação material das obrigações sob o acordo de fusão. Com isso, Musk se reserva o direito de não consumar a transação e o direito de encerrar o acordo de fusão. O texto foi divulgado no site da Agência Reguladora do Mercado de Ações, a SEC. Depois de apresentar em abril uma oferta de compra da plataforma por 44 bilhões de dólares, Musk colocou em dúvida várias vezes os dados fornecidos pelo Twitter sobre contas falsas e as medidas adotadas para limitar a proliferação. De acordo com o Twitter, as contas falsas representam menos de 5% das registradas. Este novo episódio na operação midiática de compra da rede social ocorre depois do término, na sexta-feira, do prazo para as autoridades dos Estados Unidos iniciarem a análise da operação, o que não fizeram e, portanto, deixaram o campo aberto para que a transação fosse realizada. Recuperar o interesse das crianças pela leitura depois da pandemia. Esse é o principal objetivo de um projeto no Mato Grosso do Sul, voltado para alunos do ensino fundamental. Atenção, senhores leitores. Quem lê viaja. É uma viagem a jato. O Eduardo, de 6 aninhos, já sabe disso. A gente pode descobrir, assim, as coisas, saber o que a gente está fazendo. Esses aviões representam a descoberta de novos lugares. É justamente o que a leitura proporciona. Eu gosto de ver as figurinhas. Esta escola particular no bairro Vilas Boas, em Campo Grande, percebeu que muitos alunos estavam com dificuldade de leitura. O livro desperta essa sensação de estar viajando. Você não precisa sair de um lugar
para conhecer novos lugares. Você tem, através do livro e da imaginação, essa possibilidade de conhecer novos lugares e, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a aprendizagem, a leitura vai sendo desenvolvida. A pedagoga Camila virou a comissária de bordo para servir os passageiros da escola com vários livros. Isso tem tudo a ver com a pandemia. Na verdade, nós sentimos essa defasagem com os alunos maiores, os alunos de 3º e 4º ano. E para que agora, daqui para frente, a gente não sinta mais essa dificuldade na leitura com as crianças, nós começamos do começo, que é na alfabetização, no 1º ano, esse projeto da leitura. Como essa viagem é longa, os alunos vão registrar em um passaporte todos os livros que eles lerem até o final deste ano. E quando chegar em dezembro, a viagem continua. Um outro passaporte que a gente vai mandar fazer com os livrozinhos, com a capa de cada livrinho que eles leram durante o ano todo. O projeto envolve só os alunos do 1º ano, que adoraram a ideia. Eu imagino bastante coisas assim. Quando eu começo a ler, eu vou pensando nas coisas assim, como que seria se eu estivesse lá no negócio? Nossa, mas é muita coisa para falar, mas eu não tenho tanta saliva assim não. E a Camila vestiu até roupa de piloto. Tá prontinha para viajar pelo mundo da leitura. E é só assim, aprendendo a ler, que eles vão poder escrever um futuro melhor. Bom, e essa edição termina aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 10 horas eu volto com mais informações. Até mais!